Oi, pessoal, boa tarde. Hoje vamos dar explicações e tirar dúvidas com a setorial de patrimônio material e imaterial. Nós não temos a participação em sala hoje dos coordenadores da setorial, né, que é a Raquel Lindner e o Julian Ridiger. Eles justificaram a ausência deles por compromissos externos, né, outros compromissos. Nós temos a presença na sala da presidenta do Conselho de Cultura, Camila Pimenta, e da museóloga da Secretaria de Cultura e também conselheira, Marcela Borel. Eu sou a Tayana Schaefer, eu sou agente administrativo da Secretaria de Cultura e atuo diretamente no Fundo Municipal. Ivan? Olá a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Ivan, eu sou coordenador de projetos culturais da Secretaria Municipal de Cultura e atuo no setor do Fundo de Cultura, com atendimento aí aos proponentes que desejam se inscrever em projetos culturais. Faço também a parte de consultoria dos projetos e também o acompanhamento, dos projetos culturais que já foram premiados. Muito bem. A gente recebe aqui, acabou de chegar, né, a participar com a gente a coordenadora da setorial, a Raquel Lindner. Então, eu vou passar as telas para vocês e eu vou fazer a apresentação, então, de como funciona o cadastro e inscrição na plataforma, e a gente vai conversar um pouquinho. Qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem tirar as dúvidas, podem interromper a fala e a gente conversa. Pode escrever a dúvida no chat, de repente, para não perder aquele momento, né, que vem a dúvida, então escreve ela ali no chat, o Ivan vai ler e vai passar e a gente vai fazer as explicações que forem necessárias. Para acessar, então, o sistema, a gente vai entrar no culturablumenau.cplcloud.com.br. Eu vou passar umas telas, primeiro, né, uma apresentação fixa, e depois a gente vai direto para a plataforma. Daí lá a gente mostra em mais detalhes, assim, né, como funcionaria uma inscrição. Então, o primeiro passo é fazer o cadastro na plataforma. Para fazer esse cadastro, acessando aquele endereço que eu passei no início, no botão registrar, a gente vai fazer o cadastro. O cadastro, ele consiste nesse formulário, onde a gente vai preencher o nome, os dados pessoais, né, CPF, endereço, e uma senha, a gente vai cadastrar uma senha. O sistema traz a opção de recuperar senha, caso aconteça de eu esquecer minha senha, me confundir ou algum outro problema. Para eu recuperar a senha, eu vou informar o e-mail cadastrado e solicitar, né, essa nova senha. Se por acaso não recebeu o e-mail, né, de recuperação de senha, pode entrar em contato daí com o setor do FEMAC e fazer a solicitação. Por ali, a gente, como administrador, a gente também consegue fazer a recuperação da senha. Então, vamos acessar a plataforma. Vou compartilhar aqui com vocês. Essa é a plataforma, né, da gestão dos editais. Nela, a gente tem informações, né, do Prêmio Herbert Rollins, a gente tem um cadastro para os membros das setoriais, outros editais que porventura estiverem vigentes. O nosso foco hoje é o cadastro dos membros do 5º Prêmio Herbert Rollins. E a gente vai falar também sobre o cadastro dos membros das setoriais. Para começar, eu vou me registrar, então eu venho aqui no botão registrar, e eu vou preencher as minhas informações, e vou no botão azul clicar em cadastrar. Como eu já tenho o cadastro, né, eu não vou repetir as informações. Assim que eu tiver feito esse registro, eu vou acessar o sistema. Como é que eu acesso ele? Colocando meu CPF e a senha que eu cadastrei. E vou no botão verde entrar.
Quando eu clico no botão verde entrar, eu tenho essa visão do sistema. A gente tinha antes, né, se vocês assistirem vídeos anteriores de outras setoriais, a tela aparecia também o edital de credenciamento, que ainda estava no prazo de inscrições, né? Então, todos os editais vigentes vão ser listados nessa tela. Hoje a gente só está com o edital do Herbert Roletz aberto, com as inscrições até o dia 8 de março. Nessa tela eu vejo também as minhas inscrições, então se eu já tivesse um projeto cadastrado, ele ia aparecer aqui, e se eu precisasse modificar ele, enviar a inscrição, ou mesmo se eu já tivesse feito o envio e eu precisasse trazer de volta, né, para o modo rascunho para eu continuar editando, ele abre uma opção aqui, ações, né, nesse cantinho direito da tela, onde eu posso fazer essa reversão, né, da inscrição enviada ou edição de rascunho. Descendo a rolagem, eu ainda tenho a opção de cadastrar uma pergunta dentro da plataforma. Essa pergunta, ela é anônima, né? Ela vai para a transparência da plataforma, mas ela vai de modo anônimo. Então, vai aparecer a pergunta cadastrada e a resposta que foi dada em relação à pergunta. Vou mostrar para vocês agora aqui no botão azul, detalhes, as informações do edital. Então, eu acessei lá o botão azul detalhes, né, na página anterior, e eu sou redirecionado para essa tela, onde aparecem mais informações sobre o edital. Então, a gente tem aqui um cabeçalho, né, mostrando que é do Fundo Municipal de Apicultura, que é o prêmio Herbert Roletz, a edição, né, que a gente está com o edital aberto, o prazo de inscrições. Eu já tenho aqui um botão verde do inscreva-se, né, para eu cadastrar minha proposta. Eu tenho informações a respeito do edital, o valor total, o prazo de inscrição, as áreas que podem ser contempladas. E descendo a rolagem, eu ainda tenho arquivos complementares, que é o edital propriamente dito, né, o certame, né, todas as regras contidas nesse edital. Tem os anexos, né, de declaração de residência, declaração de sede, eu tenho o cronograma de datas, regulamento do edital, a minuta do contrato. É importante fazer a leitura de todos esses documentos para conhecer eles e entender melhor, né, do funcionamento do edital. Aqui também as publicações, né, a tramitação do processo. Então, a gente já teve 2 erratas ao edital. As erratas são textos, né, que são corrigidos dentro do edital, sempre com o intuito de facilitar ao proponente. Descendo a rolagem, a gente também tem vídeos explicativos sobre o edital. Sempre vão sendo cadastrados vídeos novos, com informações. A gente já tem também aqui as explicações das áreas que já aconteceram, esses encontros na semana passada. E quando a gente tem perguntas cadastradas no site, também aparece aqui. Né? Então, a gente tem uma pergunta cadastrada com a resposta. Em todas as telas do sistema, no canto direito, a gente encontra aqui próximo ao rodapé o ícone do WhatsApp. Ele redireciona para o nosso WhatsApp institucional, onde vocês podem enviar foto, vídeo, áudio e mensagem de texto. A gente só não consegue atender ligações por aqui. Agora eu vou subir a rolagem e vou voltar lá para o botão verde, inscreva-se. Quando eu clico em inscreva-se, né, eu já fiz o meu login na plataforma. Ele vai apresentar para mim aqui as minhas informações, né, então tem o meu nome cadastrado. Aí aqui vai aparecer meus dados de usuário, onde eu posso alterar minha senha, se eu achar necessário. E esse daqui é a tela do projeto em si. A gente vai fazer um preenchimento de projeto agora, simulando, né, todos os campos que aparecem ali.
se vocês precisarem me interromper, fazer alguma pergunta, escrever alguma dúvida no chat, fiquem à vontade. Quando a gente cadastrou, né, a gente fez o registro na plataforma, a gente fez o registro pela pessoa física. Então, sempre vai ter um CPF vinculado nesse registro, mesmo se eu for me inscrever, fazer meu projeto e quiser ele como pessoa jurídica. Então, se eu fosse uma associação, por exemplo, que eu estivesse escrevendo para uma associação, o registro ali na frente seria do responsável legal, né? O CPF do responsável legal. Então, o primeiro item que a gente encontra é o tipo de inscrição. Aqui, sim, eu vou escolher a personalidade jurídica do meu projeto. Para cada ponto de interrogação nesse botãozinho azul, eu tenho uma explicação referente ao item. Né? Então, ele já vai explicar o que eu preciso fazer nesse campo. Escolhendo a pessoa jurídica, né, eu tenho ainda o sistema, né, ele abre o campo razão social e CNPJ. A gente vai fazer aqui uma simulação de inscrição de pessoa física, para a gente poder visualizar o imposto de renda, né, que aparece no cronograma físico-financeiro. Então, eu vou selecionar pessoa física, né, nessa setinha que aparece aqui do lado. Se eu tiver um produtor cultural que esteja me ajudando com o projeto, né, eu posso informar o CPF dele nesse campo. Vou fazer um teste repetindo o meu CPF, vamos ver se ele vai aceitar. Como isso aqui é uma simulação, né, no caso, se você for o proponente e você não tiver um produtor cultural, você não precisa informar novamente o seu CPF aqui. Isso aqui é só uma simulação para a gente entender o funcionamento da plataforma. Importante ressaltar que aquele registro inicial que eu mostrei, ele serve tanto para o proponente quanto para o produtor cultural. Então, ambos têm que já estar cadastrados na plataforma para a gente poder fazer o preenchimento do projeto. Se eu ainda não tiver falado com... Oi? Não, a pergunta é sobre isso, no sentido de que eu sou produtora cultural, e aí você é proponente, mas você fez o cadastro inicial, você colocou ali, abriu uma inscrição inicialmente, colocou pessoa física e tal, e aí você coloca o meu, como eu produtora, meu CPF ali. Quando eu entrar no meu cadastro, e quando vier editais, inscrições, vai estar a sua inscrição lá na minha página, é isso? Isso, eu vou voltar aqui e vou compartilhar uma tela. Digamos que aqui em cima onde aparece o meu nome fosse o cadastro do exemplo que a Camila deu, o cadastro dela. Ela entrou e fez login, essa é a tela que ela vai visualizar. Aqui na aba Minhas Inscrições, eu, como proponente, eu já selecionei a Camila lá indicando o CPF dela como minha produtora cultural. Então, no cadastro dela, a minha inscrição, né, no caso, aqui é de mentirinha, né? Ela estaria aparecendo para a Camila, né? Então, ia aparecer ali, número do projeto, data, edital, título do meu projeto, no qual ela é produtora cultural. Então, ela tem acesso, né, nessas informações. Ela pode verificar, editar, ajudar a fazer a escrita, né, do projeto e depois, né, o acompanhamento dele também. Próximo passo, e é importante a gente seguir esse passo, é escolher a área. A gente está fazendo hoje aqui uma conversa com a setorial de patrimônio material e imaterial, então eu vou usar a área de patrimônio como exemplo. Para vocês, quando eu clico nessa setinha, não aparecem todas as áreas, mas se vocês acessarem a plataforma, vocês vão verificar todas as áreas, então não preciso digitar a área que eu quero me cadastrar, eu só vou escolher, né? Da mesma forma, o prêmio, já vão aparecer, eu selecionei patrimônio material e imaterial, já vai aparecer os prêmios disponíveis. Então, eu tenho opção de prêmio de R$21 mil e de R$17 mil. O próximo passo é a gente escolher a modalidade.
né? Então, a modalidade ela vai conversar diretamente com o objeto do projeto. Quando eu clico nessa seta, ela já me traz todas as modalidades da área de patrimônio material e imaterial. Então, eu vou escolher aqui, né, a modalidade de pesquisa, por exemplo, para a gente fazer a nossa simulação, e eu vou dar um título, né, para a minha proposta. Lembrando que o título da proposta, ela também vai ser utilizada e vai aparecer, né, nos materiais de divulgação. Então, é importante pensar, né, em como vocês vão apresentar o projeto. É importante cadastrar também aqui uma foto de perfil e uma foto de capa para o projeto. Essas imagens vão ser usadas, né, a foto de perfil, foto do proponente, é interessante ter, né, ou da logotipo da associação, e a foto de capa, uma foto alusiva ao projeto. É importante porque vai aparecer na transparência, né, depois da plataforma, com um pequeno resumo do projeto. O próximo item seria o link do vídeo. Esse link do vídeo é uma apresentação da proposta, né? Então, você vai gravar uma apresentação da proposta do projeto, com até 5 minutos, vai salvar ou no Drive, ou no YouTube, ou em alguma outra plataforma que deixe você cadastrar um vídeo e depois compartilhar por meio de link. É importante que o link seja aberto, né, sem restrição de acesso. Então, eu vou escrever o link aqui. Para o avaliador depois poder ter acesso. Se eu não tiver, não quiser gravar esse vídeo, também ele não é obrigatório. O próximo item é o resumo do projeto. De modo geral, né, ele vai falar do projeto como um todo, então é importante eu estar com o projeto todo preenchido antes de concluir a parte do resumo do projeto. Né, ele vai falar, inclusive, né, das etapas de realização, do financeiro, então a gente sempre indica que seja a última etapa a ser preenchida. O próximo campo é a qualificação, né, que é o critério de análise, a qualificação do proponente, da equipe. Então, eu colocando o meu cursor, né, eu clicando em cima do ponto de interrogação, ele já me traz a explicação, né, que eu tenho que inserir comprovações que demonstrem a minha capacidade técnica como proponente, né, como artista, o meu envolvimento com a arte e a cultura. Então, eu posso escrever um texto aqui, falando sobre isso, né, com até 5.000 caracteres. E também anexar um arquivo, né, um arquivo PDF, eu posso anexar com mais informações. Da mesma forma, a gente vai tratar do portfólio da equipe técnica, onde no botão azul mais eu posso adicionar as pessoas, né, quantas forem necessárias para contemplar a minha proposta, colocar o nome, né, do profissional. Ele vai aceitar aqui até 200 caracteres, falar um pouquinho sobre a função que ele vai desempenhar dentro do projeto, e de repente aqui fazer um pequeno descritivo, um mini currículo, né, com as informações do profissional. Cada um desses campos tem um número de caracteres específico, o maior deles aqui é o de texto, né, onde eu posso falar sobre o profissional, ele vai ter 500 caracteres. E ultrapassando isso, né, eu posso colocar um arquivo, né, anexar um arquivo. Todos os arquivos que eu anexar, né, cada campo desse que é disponível para anexar um arquivo, ele me dá a possibilidade de um arquivo de até 10 MB. Se eu, por acaso, tenho lá meus dois profissionais e, de repente, eu abrir mais campos do que o necessário, eu venho no X vermelho, aqui no canto direito da tela, e eu vou excluir. Da mesma forma, se eu subir um arquivo aqui e eu, enfim, acho que, de repente, eu coloquei o arquivo errado, ou quero atualizar esse arquivo, eu venho aqui na latinha de lixo também, aqui ela não está ativa, porque eu não coloquei arquivo nenhum, mas ela vai estar ativa e eu posso excluir.
O próximo critério, então, são as diretrizes. Então, o primeiro campo que eu vou preencher é o público-alvo do projeto cultural, né? Eu vou indicar aqui o tipo de público, a faixa etária, o perfil, o gênero, isso falando de todo o projeto, né? Tanto das ações culturais, quem é o público-alvo da distribuição do produto, se houver, da pesquisa, né? A gente escolher a modalidade de pesquisa, se a gente vai fazer uma pesquisa, então quem é esse público, e comentar como um todo, né? Não colocando de forma generalizada, né? Para todas as idades, enfim, informações muito genéricas acabam enfraquecendo, né, a proposta, não informa com clareza quem é que eu quero alcançar, né, com o meu projeto. O próximo item, então, é o objeto do projeto, né, então, qual é o produto cultural proposto, qual é o produto resultante dele, né, independente se é físico ou é digital. Falar do objeto do projeto, também pensando, né, na questão das ações culturais, principalmente da modalidade que eu escolhi, né, verificar se o meu objeto em si é diretamente relacionado à modalidade que eu escrevi. O próximo campo, então, é o objetivo do projeto, né, que ele se divide em objetivos gerais e específicos, né, como eu pretendo alcançar o resultado ali do objeto do projeto, né? Eu vou detalhar aqui essas informações. Próximo campo que eu vou apresentar para o meu projeto é de estratégias de ação, né? Como serão realizadas, né, essas estratégias para eu poder alcançar esses meus objetivos. Todos esses campos, eles vão ter até 5.000 caracteres. Próxima etapa que a gente vai falar sobre, a gente vai explicar um pouquinho sobre a concepção do projeto, né? Então, o critério de concepção. Então, a gente vai fazer a justificativa, né? Então, a gente vai informar o motivo e a razão da realização do projeto, expor a necessidade dele, a importância, a relevância, todos os indicadores, referências, intenções de impacto, e outras informações aí que achar relevante para apresentar no projeto. Lembrando sempre, né, que os campos, eles têm um limite de escrita, então, a justificativa, ela tem que apresentar todos os elementos necessários, né, para o avaliador entender o porquê, né, tu queres o teu projeto, mas tem que ser de forma bem clara, bem objetiva. Próximo item é a metodologia de realização. Como vai ser, né, essa organização do projeto, como vai funcionar as minhas ações culturais, como eu vou trabalhar a minha pesquisa, né, como ela vai acontecer. Aqui pensando nessa questão dessa modalidade que a gente escolheu para fazer essa simulação. O próximo campo a ser preenchido é das informações técnicas. Como eu escolhi uma modalidade, né, eu escolhi a modalidade pesquisa, ele já traz para mim quais os itens eu tenho que complementar de informações. Então, eu tenho a possibilidade de colocar texto e anexar um arquivo. Né? Se eu mudar a modalidade lá em cima no cabeçalho, ele vai mudar esses documentos aqui também. Então, por isso que é importante seguir uma sequência, né, no preenchimento. Eu posso voltar depois, caso a minha proposta mude, caso eu verifique que, quando eu comecei a escrever, digamos que eu não preparei um esboço, não revisei esse esboço, então eu estou escrevendo a proposta e eu percebi que a modalidade que eu escrevi não é, ou eu, de repente, marquei um horário ali, fui lá no fundo de cultura e percebi que a modalidade que eu escrevi não atende, né, para o objetivo, as coisas não conversam. Então, você pode ter a opção, né, de editar antes do envio e alterar esse campo de arquivos da modalidade. O próximo critério, daí vem a abrangência, onde a gente vai cadastrar as ações culturais.
Clicando no botão azul, mais, eu vou adicionar as minhas ações culturais. Ele vai trazer o campo de descrição da minha ação cultural, se ela é paga ou gratuita, né? Lembrando que o edital, ele traz essa regulamentação, né? Um mínimo de 3 ações gratuitas, se eu tiver ações com arrecadação financeira, aí eu vou fazer 4 ou 5 ações, então eu tenho que observar isso lá no edital. Até porque se eu estiver preenchendo aqui e eu não contemplar o que está lá no edital, ele não vai deixar eu seguir adiante com a minha inscrição, né? Então ele não vai deixar enviar, ele sempre vai dar uma mensagem de erro. Então é bom sempre saber o que o edital está pedindo, com aquilo que eu estou escrevendo aqui também na proposta. Da mesma forma, eu vou informar a cidade, né, com as mesmas regras, né? 70% no mínimo das ações culturais tem que ser realizadas dentro do município de Blumenau. E daí eu vou informar o local. Se eu ainda não tenho um local, eu não pensei ainda num local específico, mas na minha pesquisa, na minha ação cultural, que eu vou desenvolver, eu posso conversar depois com algum local aleatório e resolver e fazer, não tem problema. Então, eu vou colocar só onde ela vai acontecer, por exemplo, na região do centro. Mas é sempre importante ressaltar, né? Eu estou pensando na minha ação cultural e eu quero que ela aconteça, até porque todas essas informações vão estar no meu contrato, então eu preciso conversar com os locais. Por exemplo, a minha pesquisa, eu vou precisar utilizar lá também a questão de eu vou utilizar o arquivo histórico para fazer pesquisa. Eu tenho que, antes de apresentar, de submeter o meu projeto, né, antes dele ser aprovado, eu já tenho que ter essa conversa lá no arquivo histórico para verificar se é possível entrar, é possível buscar essas informações, né, esses documentos que eu vou precisar. Ou digamos que eu quero fazer uma ação cultural num espaço, seja ele público ou privado, ou um espaço aberto, enfim, que eu vou desenvolver uma atividade, uma ação cultural. Eu tenho que ter essa conversa prévia, né? Não simplesmente colocar no projeto e depois poxa, não vai funcionar, não vou conseguir, eles não vão ter a data que eu preciso, ou um lugar não vai comportar a minha ação cultural, eles não podem me receber. Não é preciso colocar carta de anuência aqui na proposta, mas é importante fazer essa conversa com os locais. Assim também, na hora de fazer a previsão do público, né? Mesmo que o local tenha espaço para 300 pessoas, digamos que eu fosse fazer uma palestra, eu vou conseguir, né, 300 pessoas para a minha palestra, o assunto, o tema que eu vou desenvolver, ele vai trazer, né, 300 pessoas para essa minha palestra, então sempre trabalhar dentro da realidade com o tema e a proposta. Então, digamos aqui que a minha palestra vai ser para 50 pessoas, né? Mesmo que o local que eu tenha escolhido, por exemplo, tenha muito mais espaço para receber mais pessoas. Então, eu vou trabalhar dentro da realidade do tema que eu pretendo apresentar. Também consigo colocar a quanto... Fala, Ivan. Só para complementar a tua fala ali, eu acho que é importante também, para quem está assistindo a gente, entrar em contato com esses locais para conhecer até a infraestrutura que eles dispõem, né? Então, se eu quero fazer uma palestra, como você fez ali um exemplo, eu tenho nesse local, tenho projetor, né? Tenho uma projeção para fazer, tem um equipamento, tem cadeiras, enfim, qual é a infraestrutura do local, né, para receber essa ação cultural, e também, caso necessite de alguma complementação, né, vamos supor, tenho uma sala ideal, fui lá, conversei com o responsável pelo local, ela é climatizada, é um local ali bem estratégico, de fácil acesso às pessoas estarem indo até esse local, porém, não, nesse local não tem o projetor, né? E eu gostaria muito de fazer nesse local, porque é um local que é mais fácil as pessoas estarem assistindo do que se locomover até um outro espaço, né? Ou na região central, por exemplo.
E aí esses custos de infraestrutura podem ser inseridos também no projeto, né? Vamos supor, da locação de uma sonorização, vamos supor, para o local, né? Então, precisa de microfone, então, precisa alocar uma caixa de som e microfone para poder estar realizando. Então, por isso que é importante entrar em contato, visitar o local, saber dessa organização, também saber do calendário de agenda, né? Se ele vai estar disponível para o período que o projeto pretende ser realizado. Também a mesma coisa com os profissionais, né? Vou colocar ali os envolvidos no projeto, mas não conversei com eles se eles vão ter disponibilidade para estar trabalhando, Aham. né? De repente eles se comprometem com outro projeto e daí começam os problemas, né? De ter que arrumar uma outra equipe técnica para poder desenvolver o projeto. Então, essas questões são bem importantes, a anuência não é obrigatória, porém essa comunicação de informações, né? Troca de informações, de diálogo, é muito importante nesse período de planejamento do projeto. Isso mesmo, é não pensar o projeto sozinho, né? Pensar e já ir conversando com as pessoas, os locais, né? Fazendo essa troca de informações para deixar a proposta já bem assentadinha, né? Bem redondinha e não deixar para resolver algumas questões, alguns problemas durante a execução, que vai ser muito mais difícil, né? Pode até prejudicar o alcance de público, pode prejudicar a qualidade do projeto, né? E tem que pensar que está sendo avaliado pelo que você está apresentando, né? Se você vai apresentar um palestrante que de repente vai informar ali dentro um palestrante de fora da cidade, por exemplo, né? E você não previu, você previu um cachê para ele, não previu o custo de transporte e hospedagem, de repente ele vai chegar lá na hora e ele vai dizer, não, eu achei que você ia suprir, né, essa minha necessidade, eu não vou ir. E daí como é que tu vai fazer, né? O edital traz todo um prazo para fazer o convite, aprovação de release, aprovação de material gráfico, aí tu tem todo o material gráfico, de repente, já pronto, já pagou a pessoa que fez o material gráfico, vai ter que modificar tudo, vai ter que ter um novo custo, né, muitas vezes, para fazer essas alterações. Então, como o Ivan falou, é importante ter isso tudo bem alinhado. Da mesma forma como lá em cima, que eu mostrei para vocês, no lado direito tem um X, então eu também posso, se eu coloquei linhas demais aqui nessa questão das ações culturais, eu posso retirar. Lembrando que o mínimo de ações culturais é 3, né? Gratuitas. Assim como outras regras, né, que o edital traz, se eu tiver arrecadação financeira. O próximo campo é o da distribuição do produto cultural. Aqui a gente está falando especificamente do produto cultural físico, né, porque a plataforma ela divide, né, entre distribuição de produto cultural e disponibilidade de conteúdo ou produto cultural digital, né. Então, no produto cultural físico, da mesma forma, eu vou adicionar, né, a descrição desse meu produto cultural físico, se tiver, né, dentro da minha proposta. Também vou informar se ela é uma distribuição gratuita, ou eu vou comercializar alguma quantidade, também vai ter que obedecer, né, a porcentagem mínima de distribuição gratuita, o edital tem toda uma tratativa referente a isso. Os locais de distribuição, né, o município de distribuição também, né, no mínimo 70% dentro de Blumenau, que da mesma forma da ação cultural, eu também tenho que conversar com os locais onde eu pretendo deixar meu produto cultural físico, né, se tiver essa distribuição, para não correr o risco depois dele ser recusado na hora da entrega, porque, enfim, ou não cabe, né, para aquele local que eu estou levando, ou eles têm algumas regras na hora de receber, às vezes, um exemplo bem prático, que é a Secretaria de Educação, né, tanto do município quanto do estado, passa por um conselho antes, né, para eles receberem o material antes desse material ir para dentro das bibliotecas, escola e tudo mais. Então, eu não posso simplesmente chegar com o meu produto cultural lá e dizer, olha, eu participei de um edital do município, agora eu vim deixar aqui com vocês 300 livros aqui da minha pesquisa. Eles vão dizer, tá, mas não sei, né? Não conheço.
né, o trâmite não é esse, aí tu vai sair frustrado de lá porque tu não conseguiu deixar, e daí tu vai ter que ainda passar por todo o trâmite de readequação da proposta, que não é tão rápido e nem tão simples. Até porque é um item que vai estar dentro de um contrato. Eu vou preencher aqui como uma simulação. E o próximo item, então, se eu tiver, digamos que eu não tenho produto cultural físico, mas eu tenho digital, eu posso ter os dois também, né? Então, a disponibilidade do conteúdo. De repente, eu fiz entrevistas com pessoas, e juntei elas num apanhado, num vídeo, onde eu vou colocar esse vídeo no YouTube para as pessoas poderem assistir e terem acesso, né, à minha pesquisa em forma de vídeo. Então, eu vou colocar que o vídeo vai estar, né, disponibilização de vídeo no YouTube. Digamos que eu criei um canal, arroba pesquisa, né, específico para o meu projeto, né, ou informar o endereço, né, o link, onde eu vou estar disponibilizando esse conteúdo digital, né. Aqui é importante deixar todas as informações, né, para quem for, tanto quem for avaliar, quanto depois, quando pensar na realização do projeto, como vai funcionar a disponibilidade do conteúdo. Informar o tempo ali também que o conteúdo vai ficar disponível, né? De repente eu pretendo deixar ele durante o período de execução do projeto, e depois eu vou tirar ele dali, não vai estar disponível, porque eu tenho outros planos para esse conteúdo, enfim. Mas é bom deixar já explicado dentro da proposta. O próximo campo daí de critérios é o de comunicação, onde a gente tem o plano de divulgação do projeto cultural. Aqui no plano de divulgação a gente vai explicar, né, quais os meios de comunicação que vão ser adotados, como a gente vai comunicar para as pessoas o projeto, as ações culturais, a distribuição do produto cultural, seja ele físico ou digital, né, para esse público que a gente informou lá em cima, né? Como a gente vai divulgar isso? Como a gente vai dar transparência para o nosso projeto, comunicar o nosso projeto com a sociedade. E no próximo item a gente vai informar quais as peças de divulgação, veículos de informação. Importante destacar ali no plano de divulgação, não colocar informações também genéricas, né? Assim como a gente não quer um público mencionado e mensurado de forma genérica, a gente também não quer um plano de divulgação, onde eu vou divulgar mídia em rádios locais, né? Quais são essas rádios locais? Tu já conversou com elas? Tu tens acesso, né? Ou, eu vou contratar uma assessoria de comunicação e ela vai fazer um trabalho, que daí tu já tem lá, ela vai te fazer o orçamento, e tu já tem como a assessoria de comunicação vai trabalhar, e tu vai informar no teu plano de divulgação. Da mesma forma, as peças de divulgação, né? A gente pode informar em ações, se eu tiver uma ação ali que é a palestra e vai ser em local físico, né, a minha palestra, eu vou ter que ter um banner, né, porque o edital traz essa obrigatoriedade, que em ações culturais presenciais eu tenha um banner disponibilizado ali para o meu público. Então, eu vou informar o banner, a medida do banner, né, eu vou dar informações sobre ele. Outro item que o edital já traz no regulamento, né, é o release, né, de divulgação, né, o texto, né, da matéria de divulgação. Mesmo que você não vá contratar uma assessoria de comunicação para o projeto, tem que ter, ou alguém, ou você mesmo tem que saber que você vai ter que fazer a elaboração desses textos para divulgar. Da mesma forma, se você não contratar uma pessoa que vai fazer as artes, né, para o projeto, um design gráfico, mas você vai ter que
prever isso dentro do seu projeto, né? Precisa criar os designs, né, as artes para divulgar. Outro item importante, né, destacar que está lá no regulamento é a questão da distribuição de convites, que pode ser convite digital, vou deixar o exemplo aqui de convite digital, se eu não quero gastar com impressos, né, aí eu vou ter só impresso, eu vou ter aqui o banner, o restante eu pretendo fazer tudo digital. Eu também tenho mais opções aqui, né, eu posso abrir quantos campos forem necessários para fazer esse preenchimento. Aqui eu também vou colocar, se eu tiver divulgação então eu vou fazer artes, feed, stories, Instagram, né? Eu também já vou direcionar para onde que eu vou fazer a minha divulgação dentro da rede social. Também não vou colocar divulgação em rede social, né? Uma coisa muito aberta, porque daí qual é a rede social, né? Então ali eu também tem que lembrar de informar. Vou fazer uma divulgação em rede social, qual é o arroba dessa rede social? É uma rede social que eu vou criar para o meu projeto, é uma que já existe, né? Uma minha particular que eu vou usar para divulgar. E o próximo critério, então, vai ser o cronograma de execução, né? A viabilidade do projeto. No cronograma de execução, a gente vai cadastrar as etapas que o projeto vai acontecer, do funcionamento dele, né? Tem que estar conversando lá com as estratégias de ação, pensar, né? O cronograma de execução e as estratégias de ação, os dois têm que estar conversando, então, tentar o máximo possível, né? Abrir essas etapas do projeto. Quanto mais eu consigo detalhar aqui o cronograma de execução, mais eu tenho certeza que eu sei o que eu estou fazendo para o meu projeto, que eu consigo executar e que eu não vou deixar escapar nenhuma etapa na hora que eu tiver, digamos, fui premiado, estou lá com ele em produção, né, na execução, eu não deixei nada escapar, nenhuma contratação de prestador de serviço, nenhuma compra de material, eu tenho ele sob controle, digamos assim, né, dentro do cronograma de execução, linkado junto com as minhas estratégias de ação. Então, aqui eu posso sobrepor meses na hora que eu selecionar, né, aqui eu escrevo um texto com a etapa, eu posso sobrepor meses de execução, né, assim como eu posso pular alguns meses de execução, digamos assim. E o edital, né, o projeto, ele vai ter até 12 meses para ser executado. Então, aqui eu vou elencar todas as atividades, inclusive o envio, né, do meu relatório técnico detalhado. Que vai funcionar como a minha prestação de contas. E se eu precisar de uma prorrogação, né, digamos que algum item, por algum motivo, às vezes acontece, né, um profissional ficou doente, um material demorou mais do que o previsto para ser confeccionado pela empresa que eu contratei, então, se eu extrapolar o período de 12 meses, eu ainda posso pedir uma readequação de mais 4 meses, né, da minha proposta. Só para complementar a tua fala, Thay, ali a respeito, volta só um pouquinho, ali dos cronogramas. O cronograma de execução ele tem que estar conversando, né, com a estratégia de ação, com a metodologia do projeto, com o cronograma físico-financeiro, que a gente vai estar mais à frente, né? Então, quanto mais explicado o cronograma de execução, mais visualmente é possível verificar a execução do projeto sendo realizado, né? Então, também melhor ele é avaliado, entendido, compreendido na hora da avaliação. E essa conversa, né, com os outros itens vai possibilitar isso, de você estar inserindo em cada camada ali do item, né, do cronograma de execução, o projeto sendo efetivamente executado na prática. Isso mesmo, isso aí.
Então, a gente vai ver agora o cronograma físico-financeiro, né? Ele traz campos aqui no botãozinho azul para eu abrir esses campos, né, na quantidade que eu necessitar para falar sobre a minha pré-produção. Ele vai trazer a unidade de medida, quantidade, valor unitário e valor total. Inserindo as informações, né, ele faz o cálculo automático, né? Então, informa uma quantidade, valor unitário. Deixa eu botar aqui uma quantidade maior. O valor unitário, vou botar R$23. Ele já vai fazer o cálculo automático, me dando esse valor, né? Então, eu nem consigo alterar, isso evita erro, né, de somatório. Assim, eu tenho todos os itens, né, tanto da execução, as peças de promoção, despesas administrativas, e impostos, né? Então, aqui, como a gente se cadastrou como pessoa física, né, a gente fez lá em cima o projeto, a gente escolheu pessoa física. Deixa eu tirar esses campos aqui para a gente visualizar melhor. Aí ele já traz para mim o imposto de renda calculado. Então, eu sei que dos 21 mil que eu escolhi, né, do prêmio, vão ficar retidos já na fonte R$4.905. Então, quando eu pensar meu cronograma, eu já sei, né, já está aqui previsto o cálculo desse valor do imposto de renda. Outro campo, né, que eu tenho que eu posso preencher, no caso, é de recursos próprios ou de terceiros, né, caso eu tenha esse aporte financeiro além do prêmio para colocar no meu projeto. E traz também o campo observações, onde eu vou falar sobre cada um dos itens que eu coloquei nas especificações, né, de pré-produção, produção, promoção e divulgação, eu vou falar sobre cada um dos itens, para deixar o mais claro possível o porquê, né, que eu estou contratando aquele item, porque de repente ele está naquele valor, às vezes o valor está abaixo de mercado, mas está um pouco mais alto, porque de repente aquele profissional que eu vou contratar, ele é único, né, naquele segmento, para dar aquela palestra, por exemplo, que eu mencionei lá em cima na minha ação cultural, né, no meu projeto. Mesmo também se aplica, né, Thay, nos casos onde não vai haver custo, né? Vamos supor que você tem ali na pesquisa, você tem um pesquisador, né? Então, o pesquisador, ele não vai cobrar um cachê, não vai cobrar pelo serviço do projeto, é um exemplo. Então, ali você vai colocar pesquisador 000 para saber que, e aí embaixo explicar que esse custo tá zero porque vai ser por parceria, ou não vai haver cachê, sei lá, enfim. Você vai estar explicando o motivo de não ver esse valor. E eu também é para casos em que não é possível, assim, o avaliador ver de imediato da onde que há necessidade daquele serviço, daquele material, né? Vamos supor que aí a pesquisa vai fazer, como a Thay falou ali, uma palestra, e, de repente, nessa palestra, você queira que tenha um coffee break, né, ou um coquetel, alguma coisa assim nesse sentido. E aí a pessoa vai ver, poxa, mas para que ela colocou isso? Né, aonde no projeto que ela falou sobre o projeto todo e não comentou sobre isso? E aí é possível identificar, né, dentro do coquetel, porque o coquetel vai ser oferecido na, na palestra para as pessoas que vão estar participando, enfim, é só um exemplo. E serviços, então, assim, que não são também, às vezes estão um pouco descolados do projeto, mas que são relacionados a ele, né, para também explicar e também o avaliador não ter um demérito, né, sobre esse valor, esse custo que foi colocado aí, que você tem o compreendimento da necessidade, mas porém um avaliador sem um esclarecimento não tem como compreender esse custo. Isso, de repente tu conversou lá em cima, tu falou, né, no projeto, tu explicou na metodologia, nas tuas estratégias, tu preencheu tudo bem certinho, falando que né, o palestrante vem de São Paulo, vai ficar 3 dias no município, no dia tal, que é o segundo dia ali, no mês tal, ele vai estar fazendo a palestra.
Aí o avaliador vai ficar lendo, tá, mas aí tu vem aqui embaixo no cronograma e tu coloca que o cachê dele vai ser de R$ 5.000, e daí o avaliador diz, nossa, mas, vocês são um exemplo, né, eu nem sei quanto é que tá custando isso hoje, mas, nossa, mas tá muito acima do valor de mercado, 5 mil, não, é um absurdo, ele nem sabe o que ele tá fazendo, será que ele falou com a pessoa, né, quem é esse cara, né, que ele vai trazer que custa R$ 5.000, e daí ele não falou, ele vai trazer como, o cara vem voando, vem a nado, então ali embaixo também pode explicar, não, dentro do cachê dele de palestra, ele vai se virar com o transporte, já tô pagando tudo ali, né, fechei um valor com ele, um pacote, digamos assim, e ele vai pagar o transporte, a alimentação dele, já vai estar tudo ali. Então, ali, nesse campo de observações, pode explicar melhor, né, cada item de despesa que tu tem. Seguindo essa fala da Tayana, é bem importante, porque esses custos que são embutidos em cachê, né, é importante prever para depois, se você quiser, na hora de elaborar, você fragmenta, vamos supor, um custo, né, de hospedagem. E aí o custo já está ali, colocado ali, depois para você executar, vamos supor que a pessoa já não vem mais, vai ficar na casa de um amigo, alguma coisa assim, vai ter que fazer remanejamento de custos, enfim. Então, é importante, né, quando prevê cachê, sempre ter esse olhar de que seja o cachê cobrado já com os custos de alimentação, hospedagem, deslocamento dentro da cidade, né, para não ter que eu ver, coloquei ali gasolina, vamos supor, né, então ali, vou lá jogar R$ 500 no gasolina, tá, beleza, então, e aí acontece que o dinheiro sumiu, acabou, né, esgotou. E aí você vai ter que fazer recapeamento aí de captação de outra rubrica aí de outro item, para estar colocando nesse item aí, e para comprovar também é mais chato, né, de cupom fiscal, nota fiscal, então é mais facilitado, né, para a administração do projeto, que esses pequenos valores, que incluem alimentação, hospedagem, sejam já embutidos no valor do cachê para facilitar também para quem está sendo contratado, de não ter que ficar dependendo, né, do produtor cultural, do premiado também, de conseguir, agora o hotel aqui não está liberando, tá, né, ficar esses problemas que é de conflitos na administração do projeto. Isso. E outro campo que ele traz também, que é a comprovação de recursos próprios. Se eu tiver um dinheiro que eu vou aplicar no meu projeto, eu apresento aqui, né, no escolher ficheiro, eu vou apresentar aqui o documento que comprove que eu tenho esses recursos. Seja um extrato de conta, um saldo de conta bancária, ou até mesmo se eu conseguir uma parceria para fazer algum material de divulgação, então eu informo ali. O próximo campo são os critérios bonificadores, né? Então, aqui a gente vai ter a intersetorialidade da proposta nas ações culturais, né? Diretamente, a intersetorialidade ligada diretamente às ações, né? Então, no botãozinho azul adicionar, ele vai abrir para mim uma janelinha onde eu vou escolher a área, ali a gente escolheu uma palestra, né? Então, ela vai se comunicar com qual área, porque dentro da área de patrimônio eu não tenho a modalidade palestra. Então, eu vou selecionar comunicação, informação e cultura. Ele vai abrir para mim as minhas opções aqui da modalidade dessa área, e eu vou colocar modalidade de produção de curso oficina e vou confirmar. Daí aqui ele já traz para mim uma janelinha, onde se eu tivesse mais ações apareceriam todas, mas daí eu já tenho a minha ação de palestra cadastrada. E ele traz para mim a descrição, né, dos documentos ainda que eu preciso complementar, né, título, ementa da proposta, cronograma, duração da proposta, conteúdo programático, materiais didáticos, público-alvo, que é referente à palestra. Então, eu tenho a opção de texto e arquivo, né? E também eu posso adicionar, caso eu tivesse mais de uma palestra, eu posso adicionar aqui mais itens. Ou outra ação cultural, né, conversando com alguma outra área. Próximo campo bonificador é a capacidade de prover acessibilidade, né, em espaços escolhidos ou ações culturais.
Então, no primeiro botão ação, a gente vai ter as ações culturais. Eu cadastrei lá em cima para o nosso exemplo a palestra. Aí aqui ele dá acessibilidade, se ela é uma acessibilidade estrutural ou de fruição cultural, o edital traz explicação a respeito disso, e aqui eu vim informar qual que é, né? Então eu vou escrever um texto informando qual é a acessibilidade de fruição cultural que a minha palestra traz, ou qual é a acessibilidade estrutural que a minha palestra traz. Da mesma forma no produto cultural, aqui eu tenho o meu produto cultural cadastrado, ele vai me dar a opção de fruição cultural, e aqui eu vou explicar, né, qual é a fruição cultural que o meu produto cultural tem. O edital tem 2 textos bem legal, assim, explicando sobre isso. E o próximo campo é o de promoção. Então, aqui vão estar listados todos os meus materiais promocionais, né, banner, release, convite, tudo que eu escrevi lá em cima. E eu também vou falar sobre o tipo de acessibilidade que tem dentro desse meu material promocional. Aqui nesse campo eu vou explicar. O próximo item bonificador é da temática, então eu vou informar, clicando no botão azul, das minhas ações culturais. Qual é a temática da ação cultural, né? Digamos que até pode ser que meu projeto como um todo fale de uma temática única, ou a minha ação cultural fale de temáticas, né, relacionadas. Então, minha pesquisa é sobre o quê, tá? Tem alguma temática dentro dessas que são elencadas dentro dos critérios bonificadores? Daí eu vou explicar. E, por último, então, é a participação do inscrito na setorial de cultura. Então, para ganhar o pontinho bonificador, eu tenho que estar inscrito, e eu vou apresentar aqui a declaração, né, que eu fiz essa inscrição. Essa declaração daí vai entrar em contato com o Fundo de Cultura e a gente vai fornecer ela. A gente vai entrar em contato com o coordenador da setorial, verificar se você fez o cadastro, e a gente vai te dar essa declaração. E daí eu tenho a opção no botão azul de salvar minha proposta ou já de enviar. E da minha parte é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar, senão a gente vai continuando. Lembrando que as pessoas que tiverem dúvidas podem nos procurar nos nossos canais de atendimento, que é o WhatsApp que aparece na plataforma, né, por meio de mensagens e áudio, para tirar dúvidas por ali, pelo nosso contato telefônico também, no 3381-6188, a gente também atende as ligações ali. E também, se você deseja uma consultoria para compreensão um pouco do seu projeto, para o entendimento, do enquadramento e outras perguntas, você também pode estar agendando um encontro presencial por meio dos nossos canais, aí no setor administrativo do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, e também nós dispomos do nosso setor ali um computador, para as pessoas que não possuem computador, que queiram estar participando do edital, poder estar se inscrevendo, também tem disponível para vocês. Basta você estar acessando os nossos canais e também fazendo um agendamento prévio para poder estar utilizando esse equipamento. Se ninguém tiver dúvidas, não quiser deixar nenhuma pergunta aqui registrada durante a nossa gravação, eu agradeço a participação de todos e me despeço. E às 3h30 a gente tem a nossa última. Obrigada, Thay. Só antes de a gente fechar a reunião, gostaria de agradecer ao Conselho de Cultura pela viabilização da plataforma, agradecer todos os envolvidos nesse processo até aqui, né, para disponibilizar a plataforma, a TAI, os outros servidores da Secretaria de Cultura, os envolvidos, agradecer também o nosso secretário Rodrigo por estar disponibilizando também a gente para estar tendo esses encontros, e aos conselheiros de cultura também pelo apoio e pelo envolvimento na setorial, na divulgação, na participação na setorial né, que participam já. Enfim, fica a minha gratidão a todos, o meu abraço, e estamos disponíveis para dúvidas, e inscrevam seus projetos. Obrigada, até logo.
pessoal. Tchau.